Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Estamos aqui com um peregrino hoje que acho que até faz anos que a gente está querendo gravar essa conversa. Ricardo Takoshi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Eu sou super fã de você, do programa que você faz, né? Eu sempre ouço no Spotify. Para mim é uma honra, um sonho estar aqui com vocês. A gente teve as preparações, né? Mas finalmente agora deu certo lá. E nada é por acaso, né? Porque agora o Takoshi tá cheio de histórias para contar pra gente, de caminhos que pouquíssimo percorridos, divulgados, pelo menos no Brasil. Caminho de Jesus, caminho de Abraão, só para começar a conversa. O que eu acho muito, muito bacana na tua trajetória são as duas paixões, né? O café e os caminhos. Então, assim, Takoshi, pro pessoal te conhecer um pouquinho, te apresenta um pouco de onde você está falando e como surgiu essa história de caminhos na tua vida. Bom, eu sou de Santo André, São Paulo, né? Rapidamente sobre a minha vida, eu sou engenheiro civil, eu, depois de formado, trabalhei no Japão, casei, minha esposa é japonesa, meu filho nasceu no Japão, voltei, trabalhei principalmente no mercado automobilístico mais de 20 anos, era executivo da Toyota e tal, e quando chegou nos 50 anos mais ou menos, meus filhos tinham se formado na faculdade, estava super estressado de trabalho e tal, e eu resolvi tirar um ano sabático. Nesse período aí, para você ver que eu nem conseguia visitar os meus amigos, cada semana eu fui visitar um amigo meu, almoçar com cada um, porque eu não conseguia fazer isso quando eu trabalhava direto, né? E um dos meus amigos, Otávio, ele falou, por que você não faz o caminho de Santiago nesse período que você está de sabático, tá? E eu falei, poxa, quando eu estava no colegial, eu tinha lido o livro do Paulo Coelho, depois eu li O Alquimista e tal, e é uma coisa que eu falei assim, que era impossível na época, né? E aquilo ficou adormecido, né? Aí as coisas acontecem, né? Assim, foi abrindo amigos que já tinham feito, me orientaram, não, vai para cá, vê as palestras, se prepara, tal. Eu fiz curso espanhol com o João, fiz tudo que tinha que fazer de preparação, tal, e fui fazer o Caminho de Santiago em 2018 lá. Essa parte aí minha foi meio de repente, assim, que eu entrei para a parte de peregrinação. Eu sentia que tinha um chamado para fazer o caminho, que no momento certo veio, né? E em 2018 estava lá eu fazendo meu primeiro caminho. Depois que eu voltei lá, teve vários perrengues, tal, que aconteceu lá. Depois que eu voltei, eu tive uma contusão de canelite e tal, tive um tempo de recuperação. Eu falei assim, tô satisfeito, foi maravilhoso, tudo, mas acho que chega, para mim tô satisfeito, nunca mais vou fazer, tal. Aí, com 3 meses lá que eu tinha voltado, já uns colegas meus brasileiros que tinham se encontrado no caminho, a gente se encontrou em Curitiba, na casa de uma amiga, a Márcia, e foi quase 10, 15 pessoas que a gente encontrou no caminho, se encontraram, veio gente do Rio Grande do Sul, de Alagoas, de Minas, todo mundo falando, não é possível, nossa, coube tudo na casa dela. Depois de 3 dias de reunião lá, o pessoal tava rodando vinho lá e falou assim, qual que é o seu próximo caminho? E foi rodando, cada um falou, o português, quando chegou na minha vez, eu falei assim, o que eu falo? Eu falei, eu vou para Via Francigena, para Itália. Aí eu saí de lá e falei, poxa, eu falei, será que... E agora, né? Será que já falei, tá falado, tá dando... Logo em seguida, no mês seguinte, em novembro, já era Black Friday, eu falei, vamos ver só quanto tá essa passagem, né? Vai, não vai, vai, não vai. Aí tava baratinho, comprei, já tô viajando de novo, né? Aí em 2019 eu fui fazer a Via Francigena, aí foi lá, mais 40 dias andando tudo, daí eu me contundi de novo, tive um problema de esporão no final, acabou meu tempo, um monte de coisa, eu falei assim, agora tô acabado aqui, emagreci mais um monte, falei assim, agora tô realizado, não preciso mais. Aí chegando lá no Vaticano, tive a cerimônia do Lava Pés, me emocionou bastante, e tinha um livro lá para vender, que era Jerusalém a Pé, e eu fiquei lá, aquele negócio lá, 2 dias lá no albergue, lá, olha, paquera aquele livro e tal, aí compra, não compra, comprei o livro para casa, já vai maturando a ideia e tal. Eu não continuei na sequência porque teve a Covid lá, a gente ficou se preparando, adiou muito, né? Eu ia logo em 2020 fazer o caminho de Jerusalém, eu tinha comprado a passagem e tal, e tive muita dificuldade, assim, eu queria conversar com alguém que já tinha feito o caminho e não encontrava, assim, eu tive informações, tem informação via internet do site, tinha até parte de Facebook,
Facebook e tal, mas eu não consegui conversar com ninguém que tinha feito o caminho, principalmente a parte de Abraão, que era uma parte que eu queria fazer e tal. Conversei até com o Antônio Júnior, que fez o podcast com você e tal, mas eles não tinham feito, né? E daí, durante essa preparação, eu me propus quando fizesse, deixasse registrados os materiais e me propunha até ajudar qualquer um que queira fazer, entrar em contato, que a gente possa ajudar a se preparar, pular os perrengues, não necessariamente, outros perrengues, os mesmos, né, então, né? Perrengue é história para contar, né, Takoshi? Pelo menos a é. gente tem história para contar depois, tem vídeo para mostrar no YouTube, que o Takoshi também tem um canal no YouTube, Barista Peregrino, que inclusive preciso aí juntar a história do café com os caminhos. Conta porque você ficou famoso. O teu presente para os peregrinos que cruzavam teu caminho. Eu tenho uma relação afetiva com o café, né? Você nem tomava tanto café, né? Mas no período que eu estava no Japão, que eu namorava e tal, né? A gente não namorava em casa, era meio escondido. Eu não bebia bebida alcoólica, então a gente não ia para barzinho, normalmente. Então eu ia muito para cafeteria. E depois disso, no resto da vida, assim, toda vez que eu estou viajando, fica lá tal, eu entro numa cafeteria, eu me sinto, eu estou caminhando, estou cansado, eu falo, entra na cafeteria, agora eu tô, né, em casa, né, vamos tomar um café, e daí ao longo do período eu fui acumulando os equipamentos de café, eu comprava, viajava, comprava, trazia café de fora e tal, eu tinha isso como um hobby, fiquei mais de 10 anos colecionando equipamento, e nesse período que eu fiz o sabático, eu aproveitei para fazer todos os cursos de cafés também, né, não só de barista, mas de classificação, eu fui para fazenda, eu fiz imersão e tal, e após esse período, hoje eu dou aula de café, né, meu curso de café, normalmente eu conto a história do café, é um curso direcionado para as pessoas que tomam um café tradicional, café pilão, e começaram a tomar as cápsulas, e daí eu introduzi nesse mundo dos cafés especiais, né, que isso é diferente daquilo, por que é mais caro e tal, daí a gente, no curso, quando eu dou, a gente vai contando a história do café e toma, não, o café começa na África, a gente toma um café da África, depois vai para a Europa, tal, vem para o Brasil, ele fala, vocês tomam um café 100% arábica, tal, vamos tomar o outro, né, o robusta, vamos tomar um café, aí vai tomando, contando a história, contando um café, toma das regiões, bom, isso, como que eu me envolvi com o café até hoje, né, quando normalmente a gente vai nas caminhadas, eu levo garrafa térmica de café e sirvo o pessoal também, né, meio litro de café, acho que dá para atender quase 20 pessoas e tal, e acabou associando muito essa imagem, né. No caminho, na véspera de eu embarcar lá para Santiago, lá, eu resolvi levar na mala uma necessaire pequenininha, eu tenho um kit compacto, chama Presca, parece um squeeze, né, e o meu moedor encaixa direitinho no meio, né, eu levo o café em grãos, eu recebi os cafés em grãos para fazer essa viagem e tal, e eu levava esse café para fazer para os outros peregrinos, então a gente andava durante o dia, daí eu encontrava um peregrino e conversava, falava assim, ó, hoje, quando a gente chegar no albergue, a gente vai tomar um café top do Brasil, mas não tem uma pessoa que fala assim, eu quero, porque às vezes bebida alcoólica tem gente que não toma, mas café é difícil alguém não tomar, tal, né? E naquele momento que a gente está de confraternização tal, eu assim, para mim, o café abre portas, e abriu sempre muito, e daí reforça as conexões, para mim só tenho coisas a agradecer também ao café. Eu fiz todas as viagens de hoje que eu faço, acabo levando café, e acabo encontrando outros barista no caminho. Até essa última vez que eu tive agora na Jordânia, meu guia ensinou a fazer café turco, e eu mostrando, eu fiz café para eles também, foi uma conexão. Então, hoje eu tenho a página do barista, que é mais de viagem, e eu tenho uma página de café, e quando estou viajando, eu fico alimentando as duas páginas, né, do Cafés pelo Mundo e o barista. E como é que ficou associado o barista Berlim? Quando eu estava no final do Caminho de Santiago, um colega meu australiano lá, o Ken, eu cheguei em cima da montanha e tem essa filmagem nos meus vídeos lá. Aí ele falou assim, enquanto eu tava filmando a montanha, atrás de mim tava ele falando, tá vendo aquele menino? Aquele é o menino do café. Ele fez café para mim ontem à noite, ele leva 500 gramas de café nas costas, super legal, tá? E daí, a partir daí, quando eu chegava nos outros albergues, eu falei assim, aquele é o menino do café. Aquele é o menino do café, tá chegando. Ai, muito bom! Não, e Café do Brasil é uma maneira realmente de conectar, né? De mostrar um pouquinho da nossa cultura. Isso é muito gostoso. Nossa, que ideia maravilhosa que você teve. E hoje, com o tempo, eu acabei juntando, ficou uma marca só, o Barista e o Peregrino, né? Daí eu vesti a personagem, tem os bonequinhos, as camisas, tudo lá. Tem uma marca hoje minha, que é Barista Peregrino, que é o
tudo que eu faço é Barismo Peregrino. Que bacana. E a gente estava falando também antes sobre os caminhos pelo Brasil, que você fez recentemente agora o Caminho da Fé, que você está planejando fazer o Caminho da Luz, que também tem uma relação com o café. E eu me lembrei da Rota das Capelas, em Cristina, Minas Gerais, que é uma região de produção de café gourmet também, né? Então, conta um pouquinho dessa parte aí dos caminhos do Brasil, o que você teve de experiência com o café? Eu andei mais no exterior do que no Brasil, né? Daí foi ele e falou assim, nossa, e os meus amigos gringos lá falavam assim, tem caminho aí no Brasil? Eu falei, tem, faz o Caminho da Fé e tal. Você já fez? Eu falei, não. Como não? Né? Assim, né? Aí eu também me propus também a andar os caminhos do Brasil, ajudar a divulgar, inclusive quando eu ando eu faço no mesmo dia no Instagram, mas assim, trabalhar melhor o material e lançar no meu canal de YouTube também para ajudar a divulgar. É uma propósito nosso também para divulgar para fora e ajudar os meus colegas gringos virem fazer eles no Brasil também, para divulgar os caminhos do Brasil para fora. Eu fiz o Caminho da Fé lá também, passo por Andradas, aquela região, toda aquela região do sul de Minas, é uma região produtora de café, a gente passa pelas fazendas, a gente cruzou por um pedaço do Caminho de Cristina lá também, toda essa região é produtora de café, é difícil falar, qual que é o melhor café? Tudo fazendo direitinho, separando direitinho, os cafés especiais sempre são muito bons, eles têm diferença de sabor de acordo com o terroir deles, né, e como você falou, assim, meu próximo sonho de consumo, eu quero ir fazer o Caminho da Luz. Ele termina no Pico da Bandeira, no Caparaó. Essa região é uma região muito especial, tem um terroir muito especial no Brasil. Nos últimos anos, os Coffee of the Year, né, o campeonato de café, tem vindo dessa região, né? Cachimbo, assim, que ele protege, ele é alto, tem 1.300 metros, e ele protege um pouco, assim, das geadas, né, ele acaba tendo um sabor mais complexo e tal, o que é muito interessante. Então, eu pretendo andar, e quando acabar, e fazer meus tour de café também por lá. Ai, que gostoso! Duas coisas que realmente, né, apaixonantes. E o café é mais fácil da gente ter, assim, mais fácil, né? A gente toma café todos os dias, eu tomo, eu amo. E os caminhos, como também você falou, né? A gente fica planejando, faz o caminho, depois tem todo um pós-caminho. A gente acaba ficando envolvido nisso também diariamente e treinar para o caminho, caminhar, enfim. E outra coisa que eu acho muito bacana na tua história é a questão que eu me identifico muito, as tartarugas do caminho. Vamos lá, né, devagarinho, fazendo uma foto, fazendo um vídeo e tudo mais. E também, para mim, é um exemplo de superação e de também respeitar o teu corpo. Porque você tem pininhos nos joelhos, né, Takoshi? E aprendeu enfim, a lidar com isso. Deixa eu contar essa parte aí. Eu fazia atletismo também, tudo. Quando estava na época de colegial, faculdade, fazia corrida e salto em altura e tal. Apesar que eu sou baixinho. E quando eu estava já com meus 40 e poucos anos lá, estava fazendo jogos industriais aqui no ABC e estava fazendo as minhas provas, estava misturado os adultos e veteranos junto. Na minha categoria veterano eu já tinha ganhado a minha prova, lá que eu tinha saltando, eu falei assim, nossa, quando eu era novo era tão bom, foi indo, estourou o joelho e tal, uma ruptura de rótula total, que nem o do Ronaldinho Fenômeno lá, e eu fiquei uma semana no hospital, tive que colocar os pinos e tal, e a partir daí eu fiquei pensando, tive limitação mesmo, tentei voltar e tal, e quando eu corria, inchava e tal, e a caminhada, eu faço caminhada de natação, é o ideal, assim, que tem baixo impacto e tudo, né? Assim, eu me considero bem low profile como peregrino, né? O pessoal, acho que pessoal que anda muito bem, ganha 5 por hora, às vezes. O pessoal normal anda 4 e eu ando uns 3,5 por hora, mais ou menos, né? A gente estava nas associação de peregrinos, andava, tudo. Eu normalmente fazia o fechamento do grupo, né? E eu andava muito com a Ercília, na época era vice-presidente, assim, a gente até chegou a fazer uma live das Tartarugas do Caminho, que foi, acho que, das minhas lives mais vistas lá, que o pessoal se identifica mais, e falando assim que, às vezes o pessoal cobra, né, que o pessoal ande rápido, tudo, né, e a gente tem um pouco carinho, né, com esse peregrino tá no começo, tá fazendo, o pessoal mais de idade tem um pouco mais de dificuldade, né, a gente eu andava assim naturalmente, né, e daí a gente tava discutindo as vantagens de ser Tartaruga do Caminho, né, uma das coisas que a gente vai, o pessoal anda muito rápido, às vezes não vê tudo que tem que
vê, a gente bate uma foto, 10 segundos, já dá 10 metros de distância do grupo. Não sei o que lá, então, rapidinho você tá 100 metros de distância para trás, né? E acabou o dia, quando a gente vai lá compartilhar tudo que viu, né? Fala assim, nossa, você passou por aí? Eu nem vi essa parte aí. Então a gente viu que tinha muita coisa bacana também do jeito que a gente faz, né? Então eu acho que o pessoal ter calma, né? Respeitar o seu corpo, né? Que no fim do dia todo mundo chega lá no seu destino, tal. Acho muito importante isso aí para hoje. Hoje, depois de todos os perrengues que você andando, eu ouço muito mais meu corpo e às vezes no ritmo que a gente vai menos chance de dar bolha, menos chance de ter uma contusão de tendão maior. Um pouco mais de paciência para chegar. E isso que você falou também, né, de aproveitar melhor o trajeto, daqui a pouco, né, parar e contemplar um pouquinho mais, enfim, observar a conexão com a natureza e tal, diminuir a velocidade nos dá esse presente. Mas claro, né, aí depende de cada um, cada momento também de vida, tem muitos peregrinos que acho que tem essa coisa de atingir a meta, chegar no destino, pelo menos para mim, acho que para você também, o caminho é o que, né, o trajeto durante é que é a melhor parte de desfrutar. Deixa eu contar só 2 casos comigo aí que aconteceu, né? Primeiro, antes de tudo, assim, quando eu tava com uns 40 anos mais ou menos, eu tava cheio de trabalho, porque era tudo, e eu tive uma paralisia facial. Eu não tirava muitas férias, eu vendia as férias, eu fazia muita hora extra e tal, e fiquei 45 dias com aquele problema e fui neurologista, cardiologista, otorrino, tudo, ninguém explicava direito, acabou voltando, mas aquilo foi um aviso de Deus para mim, né? Falei, eu tinha que refletir o que eu ia fazer. Eu sempre falava assim, depois, quando chegar a tal idade, eu vou viajar, vou fazer as coisas lá. E aquilo foi muito chocante para mim. Falei assim, quando chegar na idade tal, eu não vou conseguir fazer as coisas, né? E daí, a primeira coisa que eu fiz foi tirar férias regulares, né? Inclusive, o psicólogo do meu filho falou para fazer uma viagem só eu e ele. E nós escolhemos fazer o caminho de Machu Picchu. A gente foi fazer e tal. E lá já fiz todos os erros lá. Comprei a bota apertada, no segundo dia teve bolha em todos os dedos do pé. Depois de 10 horas caminhando lá, tudo... foi assim, mas aí eu viajei bastante todos os anos, assim, um turismo normal, até chegar no final. Eu já tinha ido para Santiago a turismo, né, já tinha passeado tudo lá e vi o pessoal e tal. Depois de já ter viajado muito, assim, a peregrinação foi realmente transformadora na minha vida, assim, tanto é que eu não voltei do período sabático, né? Até hoje, todas as coisas que eu tenho feito também em volta disso, né, eu tive uma canelite quando eu estava no Caminho de Santiago, daí teve várias pessoas que me ajudaram, uma outra brasileira fez reiki em mim, eu fui fazer curso de reiki, falei, nossa, isso aqui funciona e tal. Depois que eu voltei de Santiago, 2 peregrinos vieram visitar eu no Brasil, uma francesa, daí levei para fazer turismo em São Paulo, depois veio outros colegas que era da Coreia, recebi eles, gostei muito de fazer isso, daí por isso que eu fui fazer o curso de guia, falei, eu quero fazer esse nosso direito, assim, gostei muito de fazer, e acabei naturalmente direcionando as minhas atividades em volta disso, né, quer dizer, a minha vida mudou totalmente por causa das peregrinações, né, e o canal que eu abri de YouTube foi no meio da pandemia, eu não tinha nada que fazer assim, tô parado, tem todo esse material fotográfico, vou começar a produzir lá. Esse canal do YouTube são pílulas de 5 minutos que também para ver rapidinho, né, ver só o dia que tem, ver se ajuda um pouco, mas não é ensinar como fazer a peregrinação, mas é compartilhar as dificuldades do dia a dia, mostrar os perrengues e tal, né, como você falou, né, os perrengues na hora são ruins, mas depois, quando você tá com os amigos bebendo, é a parte mais legal de conversar, falar, me dei mal, aconteceu tal coisa, tal, são as coisas que ficam na cabeça, tal, né. Teve várias coisas aconteceram. A primeira peregrinação é inesquecível, assim, tudo, né? Mas várias coisas aconteceram comigo, assim. Meu pai estava de câncer terminal, assim, já não estava nem comendo mais comida sólida e tal. E uma das coisas na Cruz de Ferro, a pedrinha que eu joguei lá, eu estava pedindo para que aliviasse esse sofrimento e tudo, que principalmente minha mãe estava muito debilitada, assim, esse tratamento já fazia um tempão, assim, que eles estavam numa situação ruim mesmo. Daí, quando eu cheguei em Santiago, 2, 3 dias depois, meu pai faleceu. Eu não consegui voltar para o enterro do meu pai. E aquilo, assim, foi um negócio assim, nossa, aconteceu mesmo. E apesar de eu estar distante fisicamente, assim, eu sentia que espiritualmente acho que estava a melhor conexão que eu tinha tido todo o período, assim. Muita coisa aconteceu comigo no caminho. Quando eu machuquei eu trabalhava na área de planejamento, eu planejei todo o caminho, os dias que eu ia fazer e tal. Quando eu machuquei o pé, estava perto de Burgos. O hospitaleiro falou, deixa eu ver o teu... Você tá mancando, deixa eu ver o teu... Ele apertou, tá doendo. Eu falei assim, eu não sou médico,
mas de 1 a 5 você tá com uma contusão nível 3, e desse jeito você não vai chegar. Você tem que ir no médico, tá. Aí eu fui lá em Burgos, no hospital, junto com uma amiga minha que tava com o mesmo problema, meu pé, mesmo tudo, né? E eu tava depois lá, já todo medicado, lá com o centro. Ele falou, você vai ter que ficar uns 3 dias parado, né? Aí eu tava lá pensando na vida, falei assim, nossa, meu roteiro furou tudo, o que eu faço, né? E normalmente, assim, tava no café com a minha amiga lá, assim, o guardanapo é em branco, né? Mas naquele dia estava escrito assim, às vezes se gana, e às vezes se aprende, né? Aí aquilo caiu com uma ficha, falou assim, encaixou assim, parecia um telegrama vindo do céu, assim, falou assim, entendi, que não ia controlar mais as coisas, que as coisas iam acontecer como tinha que ser, né? Então relaxa e vai, e daí eu me permiti fazer as coisas que quero fazer. Esse pedaço eu tive que descansar, depois fiquei com as recomendações médicas, despachei mala por uma semana, só andava até 20 quilômetros, eu tive que trocar bota por tênis de trekking, tive que fazer um corte na meia, uma série de coisas que aconteceu que mudou até hoje, né? Hoje eu não uso bota por causa disso, eu só uso tênis de trekking por causa da... E cada um é cada um, né? Assim como são as suas experiências próprias que vai tendo essas suas, sei lá, manias, o seu jeito de fazer as trilhas, né? Cada um é cada um, e assim, né, Takoshi, cada momento é um momento também, o nosso corpo vai mudando, às vezes o clima do caminho muda, o terreno do caminho muda, enfim, às vezes no mesmo caminho tem um dia que a gente está melhor, outro dia que a gente não está muito bem. Então, isso nossa, um exercício diário, né, da gente prestar atenção na gente, se respeitar, se cuidar. Que bacana tuas histórias. Fiquei curiosa dessa meia cortada. Como é que é essa história? Não, é que a meia de track, então, ela tava, inchou, minha canela, tava com o pé inchado. E o médico falou que eu não podia fazer aquela pressão em cima do pé. Então, eu tive que cortar o elástico nesse pedaço para aliviar a meia. Sabe, podia de chinelo, alguma coisa assim. Não podia estar apertando. Então, eu andei com um pé de meia lá. Inclusive, foi a meia que eu acabei queimando no final lá em Finisterre, né? Porque não ia continuar com ela rasgada, tal, tudo. Eu tive que andar com ela até o final. E eu tive dificuldades até o final lá. Eu fui fazendo tratamento em vários lugares que parava, tal. E eu aprendi um pouco, ter um pouco mais de paciência, respeitar, tal. E valeu para todos, né? No ano seguinte, quando eu fui para a Via Francígena, eu tive um outro problema. Aí andou mais do que o Santiago. Daí eu estava no final, eu tive um esporão. Tem vários caminhos. Logo no começo da Via Francígena, o pessoal que faz lá, eu saí do norte, da divisa com a Suíça, a Osta, já pega um pedaço bem forte de montanha lá. Em 2 dias eu já estava com cheio de bolha. Quando eu fiz o caminho de Santiago, eu tinha morrido de medo de ter bolha. Aí eu cuidei, passava vaselina todo dia, cuidava, estava melhor do que hoje meu pé na época lá, né? Não tive nenhuma bolha, falei, nada. Aí no segundo ano que eu fui, falei, agora eu sou veterano e tal, e eu tive alguns erros assim. Eu já estava com meu tênis velho, estava andando com ele, a meia era a mesma do ano passado, tal, já estava desgastada, e daí começou a ter atrito, e em 2 dias eu já estava com um monte de bolha. Falei, não é possível, tal, daí eu tinha que fazer drenagem, então, tudo que eu tinha estudado para fazer e não fiz no primeiro ano, fiz no segundo, e eu acabei gravando tudo, e eu falava com meu amigo que é médico, falava, como é que faz? Você fala, não faz nada, você vai inflamar. Foram várias experiências desse sentido no segundo ano que eu estava, né? E no final, acabou o meu tênis. Eu tinha andado quase 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros com o tênis lá, o tênis acabou. Eu não sabia que o tênis acabava. E acabei tendo um esporão no final, uma agulhada embaixo. Nossa, esse negócio para mim também foi tão... Depois que eu voltei para o Brasil, levou mais de 6 meses para curar isso aí. Não resolvia. E já agora, quando eu fui para Israel, que a caminhada é mais não tão prolongada, né? Eu fiz alguns caminhos e teve intervalos entre eles, não tive nada, né? Que são trechos mais curtos, né? Isso que eu falo, assim, uma coisa é de fazer caminhar de 1 dia, 3 dias, uma semana, um mês. O desgaste é outro, né? Às vezes, quando
começa a doer uns músculos depois de um tempo que você nem sabia que tinha músculo lá, tá doendo lá. As coisas nas costas, quem fala assim, tá dando câimbra no lugar, eu falei, nem sabia que tinha músculo nessa área do corpo, né? Quando eu fui fazer essa parte do caminho de Israel, por influência do livro, eu tinha a ideia de andar o país inteiro a pé, né? Tinha o livro de fazer uma rota saindo de um lado. E o caminho de Jesus em si é um caminho de 4 dias, 65 quilômetros. Ele sai de Nazaré, que é no norte de Israel. Ele passa por alguns pontos históricos, né? Logo no período de Parancaná, que é o milagre da transformação de água em vinho, depois passa pelo Kibbutz Lavi, depois passa por o Midigal, onde que era da Maria Madalena, daí está lá em Cafarnaum, no Mar da Galileia, tem vários áreas de milagres. São 4 dias, tem uma certa dificuldade que é meio montanha, assim, apesar de ele não dar um desempenho tão rápido de velocidade, é um pouco difícil de puxada e tal, mas são 4 dias, assim, a gente cansa, mas não são tão prolongados, né? Daí eu comecei em Acre, que é na costa mediterrânea. Esse caminho, esse livro que eu tinha, ele foi o caminho que o padre fez, mas não é demarcado. E daí eu saí andando lá e eu não conseguia, entre Aco e Nazaré, eu não conseguia o ponto do meio, um albergue. Aí eu falei assim, esse dia eu vou ter que andar 45 quilômetros lá, né? Aí eu saí andando e tal, parei nos 23, no lugar que seria, teoricamente, para dormir o primeiro dia, continuei andando, aí no final do dia eu cheguei na autoestrada lá com 40 quilômetros, peguei o ônibus e cheguei em Nazaré. Mas depois fui intercalando o turismo, essa parte de descanso e tal, então tinha pontos de esforços, e depois, porque quando você vai para uma região dessas assim, né, não pode só andar. Você tem que aproveitar que você está lá e fazer toda essa parte turística, histórica, tudo aquilo que a gente viu na Bíblia, aquelas coisas lá, você está vendo pessoalmente, né? Então, nesse sentido é muito transformador. Quando a gente está aqui do Brasil, que é um país que as partes nossas lá, sei lá, tem no máximo 500 anos, mas a maioria não tem 200 anos, os nossos prédios, a gente vai para a Europa, já fica muito impressionado que é tudo com mais de 1000 anos, você vai lá para Israel, lá o negócio tem tudo, cada pedra tem 2000 anos ou mais lá, né? Então, você fica, nesse sentido, para a gente, é muito chocante, assim, né? Nossa, aqui tudo, cada ruína aqui é muito antiga, né? E acaba arremetendo você para aqueles tempos lá. Você tem uma parte da tua imersão, justamente você ficar imaginando como é que era naquela época lá. A parte de natureza nos caminhos, tem dias que não são tão interessantes. A chegada no Mar da Galileia, que é o Monte de Arbel, é uma das coisas mais lindas, que tem um paredão enorme, e a gente, o parque é um parque nacional, a gente vai descendo, como se fosse uma trilhazinha, tem vários negócios, não uma península, que vai ter pessoal colegial, tudo, mas o dia inteiro você vai descendo, o negócio é gigante lá, você vai descendo, falei, nossa, não acaba nunca esse negócio aqui, e até chegar ao mar, e já tem uma outra conotação e tal, né? Depois que eu estava lá nessa parte, nessa região aí que acabei o caminho de Jesus, é a área que você pode, perto do Rio Jordão, que você pode fazer o batismo e tal, o rebatismo no Rio Jordão. Também foi uma experiência incrível, assim, tem muita gente que faz isso como turismo, né, mas depois de você fazer o caminho, tá tudo cansado, tudo moído, você entra naquela água geladinha e fala assim, eu mereço esse rebatismo e tal, encaixa bem também, né, você tem oportunidade até de andar de barquinho lá no Mar da Galileia e tal, né, mas depois eu fui encaixar já no caminho de Abraão, né, no Abraham Path, e daí para mim, eu olhava assim o mapa, era uma linha reta, né, eu falei, Maria e José foi fazer o recenseamento, saiu de Nazaré, foi até Belém a pé e tal, e é isso que eu vou fazer. Só que depois, na prática, isso aí, você atravessa a fronteira quase 3 vezes, esse negócio aí, né? Você tem a fronteira norte com a Palestina não é um país, é um território, não tem moeda própria, tem um monte de problema. Quando você está dentro da Palestina, só usa praticamente cash, não precisa ser só o dinheiro de Israel, né, que é o shekel, pode ser dólar, pode ser euro, pode ser dinar, que é o dinheiro da Jordânia, né, mas foi uma coisa que, assim, estava lá mais de 10 dias andando, e daí o dinheiro começou a ficar cash curto, que tinha que pagar hotel, tinha que pagar os negócios lá, tudo nesse sentido lá, e quando eu cheguei assim, quando chegar em Jericó, lá é cidade grande, vai ter caixa eletrônica. Eu fui lá, não tinha mais dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio vai ficar complicado aqui, né? Mas deu tudo certo lá. Na parte que estava em Israel, eu sempre ficou em albergues lá, muito bem estruturado, café da manhã e tal. Quando eu entrei na Palestina, tem site oficial deles lá, que eles fazem uma orientação, cada lugar, se tem ponto de apoio às casas de família que recebem, você entra em contato por WhatsApp, pode fazer reserva e tal, aí você pega a janta e café da manhã tal, eu consegui
teve bastante apoio. Então, na volta da pandemia, teve alguns lugares que não tinha nenhuma casa, tinha voltado ainda. E daí eu fazia 2 etapas para frente, pegava o táxi, voltava para a etapa que tinha parado e ficava. No começo teve uns 2 lugares que eu dormi 2 dias no mesmo lugar para fazer no caminho e voltando um pedacinho de táxi só para cumprir a etapa e fazer. E teve várias experiências muito bacanas assim na Palestina também. Eu fiquei em casa de árabe cristão, assim, para mim pensava que todo mundo era muçulmano e tal. E isso é uma coisa que até lá em Israel é interessante, porque tá tipo em Acre, mesmo em Nazaré, tem muito muçulmano, tem muito árabe. E tem mesquita, então tá às 4 horas da manhã, o pessoal começa lá a tocar lá, vem lá da mesquita o som lá, vem rezar, vem rezar, vem rezar. Tô acordando de madrugada, o que tá acontecendo aqui, né? É um monte de alto-falante pra rua, pro pessoal, essa parte começar a primeira reza do dia e tal, né? Então são várias coisas diferentes para mim, pra gente, assim, que tá acostumado, né? A parte de comida, eu me dei muito bem, fiquei 6 semanas ao todo, né, que eu fiz Israel, Palestina e Jordânia. Eu fiquei 6 semanas sem comer as nossas comidas, fiquei bem tranquilo, assim, né, eu acho comida bem saudável. Tem gente que reclama, né, mas foi muito bom. Eu me lembro que às vezes eu estava no café da manhã e a mama ia me dar um lanchinho para levar na viagem, né, aí vinha fora, tem maçã, laranja, e vinha um pepino, um tomate, e uma tâmara, né? Aí as coisas que para nós é diferente. Falei, nossa, isso aqui veio no kit básico, assim, lá no meio sozinho, comendo pepino, coisa assim. Falei assim, e é tudo cuidado, feito nessas a agricultura deles, né? A gente passa em várias plantações, assim, é impressionante, né? Porque quase tudo é meio desértico, assim. Eles têm a parte de dessalinização da água, né? Aí eles aproveitam nas casas, eles pegam essa água de esgoto, assim, faz reuso, né, faz um tratamento de primeiro uso, daí vai água para a agricultura, vai água para as indústrias, vai água eu vi até o pessoal limpando a rua com caixa com essa água de reuso, eles usam até melhor que a gente, né? E eu fiquei muito impressionado que lá em Israel tinha até plantação de banana, uns negócios assim, inacreditáveis, assim, o que eles fazem, né? Na Jordânia mesmo, que é o país mais seco do mundo, é 70% deserto, o item 1 da pauta econômica deles é agricultura. Então, para nós choca muito, assim, que a gente tem abundância de água, a gente tem tudo, e o que esse pessoal faz com pouco é impressionante, assim, emociona a gente até. Nossa, que experiência. Então, na verdade, a maioria das hospedagens, ou praticamente todas, em casa de família, é isso? Essa parte da Palestina, praticamente tudo em casa de família. Eu cheguei a ficar tem uma cidade que chama Sebastia, eu fiquei num hotel que tinha mais de 1000 anos, onde você passa de família em família, fiquei 2 dias. Jericó fiquei no outro albergue, também mais estruturado, tudo, né? Mas a maioria são casas de família, e eu achei, assim, essa oportunidade de você ir em viagem, pousar numa casa de família, ter uma refeição com a família, né? As famílias normalmente são numerosas, assim, é outra experiência que você, quando está fazendo turismo, você não consegue. Normalmente, quando você está em turismo, você come um menu meio padronizado, que nem os nossos pratos feitos aqui e tal, e lá, quando você está em casa, você tem aquela comida feita com a mãe, com carinho, tem aquelas, sei lá, os cozidos. Teve até um fato interessante, né? Quando eu atravessei a fronteira lá, as 2 primeiras noites que eu dormi, o prato que veio lá era carne com iogurte, é um prato típico deles lá. Mas não sei se você sabe, né, que o pessoal que é judeu não pode misturar carne com leite. E daí eu já falei assim, vocês estão me testando aqui. Mas foi assim, muito hospitaleiro, o pessoal. Às vezes eu estava andando na rua, a pessoa me abordava, né, porque assim, nessa área não tem turista, né, e daí eles vinham, mas acho que mais saber se eu era judeu, não, daí falou, tem um cara estranho aqui. Aí começava a conversar em árabe, eu não respondia, falava em inglês, daí quando eu falava que era do Brasil, já abria um sorriso enorme e tal, né, assim, tanto o árabe quanto o judeu amam o Brasil. A gente fala, mas o pessoal gosta, questões históricas, tem umas colônias enormes deles aqui no Brasil, mas também, assim, eles acham um povo alegre, um povo, mas é muito querido mesmo, assim, né, e daí, depois disso, o pessoal fala, you are welcome, tal, eu sentia que realmente era bem-vindo. Às vezes, o pessoal nem conhecia, queria chamar para tomar café dentro de casa, eles estavam no meio do Ramadã, quando eu estava andando, eles não podiam, às vezes, tomar nada durante o dia, falaram assim, eu não posso te dar nada, que eu estou aqui nada, mas senta aqui um pouquinho, descansa, assim, uma hospitalidade incrível, né, então, tendo tudo isso que a gente vê, das dificuldades que eles têm, assim, é uma cultura de hospitalidade
hospitalidade, assim, incrível, assim, e isso acaba emocionando, por mais que tudo é lindo, tudo tem história, tudo lá, assim, uma das coisas que sempre me marcam muito é as pessoas de cada lugar, a cultura de cada lugar, a simplicidade, a hospitalidade, assim, é o que fica marcado no coração, né, inclusive para se manter em contato, acaba conversando, e sempre, sei lá, se eu voltar, assim, você sabe que realmente tem as portas abertas. Isso é tão lindo dos caminhos, né? A acolhida, e no final, realmente, os caminhos acabam virando as pessoas, né? São as experiências mais marcantes mesmo. E daí, de noite, como retribuição, eu fazia café pros hostels lá. Ai, sim, E daí você lava a amizade eterna lá. sim, que bacana. A gente tinha comentado também sobre a segurança, né, Takoshi? Fala um pouquinho para nós. Então, tanto Israel, quando você está lá, é um país desenvolvido, seguro, assim, você vê gente de 18 a 21 anos, os homens e mulheres servem no exército, você vê os meninos indo e vindo para os postos de trabalho, tudo armado. Isso, num primeiro momento, parece um pouco agressivo para nós, né? Mas você se acostuma, assim, é muito seguro. E como todo mundo serve o exército, a sensação que eu tinha é que se alguém fizesse alguma coisa errada, mesmo o pessoal civil, em 10 segundos está em cima de você. Assim, então, assim, mesmo o pessoal que civil teve treinamento e tudo mais, o pessoal sabe mexer armamento, sabe mexer parte de lutas e tal. Então, é muito seguro, muito seguro. Você sente, assim, em relação a São Paulo, assim. E quando eu estava na Palestina, que eu achava que ia ser um pouco mais, assim, um pouco mais pobre, assim, mas, assim, eu nunca tive medo, assim, eu estava andando sozinho e tal, eu nunca tive medo que alguém viesse me roubar, assim, às vezes eu tinha mais medo se talvez fosse judeu andando lá no meio, não, talvez fosse alguma coisa diferente, né? Mas, assim, foi tranquilo. Eu, como sou homem, então, andando sozinho, talvez fosse um pouco diferente, eu não sei, não tem esse local de fala das mulheres, talvez fosse melhor estar acompanhado por um homem, então, mas não achei que, assim, estando guiado com alguém, também muito tranquilo e tal. Não vi nenhuma sensação assim de abordagem inapropriada, nada. Andando, principalmente no norte da Palestina, bateu o olho e sabe que é estranho. É o único cara diferente andando, aquela roupa de peregrino, o pessoal sabia que era um ETzinho andando por lá. E na Palestina tem um potencial de turismo enorme lá. Logo no começo, lá em cima, em Burquim, tem a igreja dos leprosos, lá quando Jesus veio andando, curou todo mundo. Essa é a quarta igreja mais antiga do mundo. Era tipo era quase uma caverna, assim, tem super um monte de coisa dourada, assim, é muito bonitinha. Cabe umas 20 pessoas sentadas lá, é um ponto desse. Sebastia é o lugar onde está enterrado os restos mortais do apóstolo João Batista. É muito bonito, é um lugar que é cuidado pela igreja ortodoxa. Vários pontos, isso para nós também é uma coisa interessante, vários pontos históricos, metade é cuidado pela igreja católica, que é a Custódia Terra Santa, e metade é cuidado pela igreja greco-ortodoxa, o pessoal de preto. Mais ou menos meio a meio lá. É diferente, né? E a gente por aqui não está muito acostumado a ver esses outros padres e tal, né? E a Jordânia? Tinha mais algum. Eu estava com tempo sobrando no final. Eu fiquei, vai ou não vai? Poxa, não vai, não vai. Eu só tinha aquela imagem de Petra na cabeça, assim, né? Falei, muito caro para ser uma foto só, né? Mas daí, falei, não sei se eu vou voltar aqui e tal, e resolvi ir, né? Foi, acho que a melhor coisa que eu fiz também, a parte de guiamento, tinha 2 guias, um guia líder, um subguia que era beduíno. A gente foi pro deserto, e daí ele ensinou a fazer café, como é que fazia café lá, adorei, lá filmei, tá na minha página lá. Aí depois, você fica, são experiências que são incríveis, lá, como é que faz, como é que chama, como é que segura a xicrinha, por que segura com essa mão, por que aquela, um monte de coisa que eles ensinaram. Então, depois lá, quando eu estava no alojamento, eu falei que eu era guia de turismo e que eu fazia café. Daí eu falei, meu irmão, vem aqui. Daí eu fiz café para eles também, daí até hoje mantém contato também. E lá em Petra, assim, é muito maior do que eu imaginava, assim. Sabe aquela foto lá, o pessoal que vai chegar lá, bate a foto, vai embora. Da entrada do parque até lá são 4 quilômetros, mais 1 hora caminhando. Você chegar até lá, um monte de coisa você vê, e você tem um site, lembra um pouco assim, que nem Pompeia, assim, você dá para você ficar 3 dias passeando lá dentro. Eu tinha dormido do lado, bem no pé, na entrada e a gente foi cedinho, ficou o dia inteiro até 6 horas da tarde, e ainda faltou coisa para ver.
assim, de tanta coisa, assim, a cidade em volta. Eu acho que vale muito a pena fazer com calma, fazer as trilhas, não só o trajeto principal, tem trilhas lá dentro fazer e tal. São várias coisinhas pequenas que pro peregrino, assim, acho que adora, assim, ver, né? Por exemplo, um dos passeios que eu fiz também, fora esse, foi ir pro Mar Morto, né? Nesse passeio do Mar Morto, a gente saía 3 horas da manhã, ia para os pés de Massada, né? Que é uma muralha no alto da montanha, às 5 horas da manhã, aí sobe no escuro, vai com as lanterninhas, tinha as crianças fazendo também e tal, aí quando você chega lá, 6 horas lá em cima, você vê o nascente de uma base assim em cima, você vê todo o Mar Morto, assim, tipo deserto, assim, tem aquela parte de água. Uma das coisas, das fotos mais bacanas que eu tive foi lá de cima, né? Então, você ter a oportunidade de ver um nascente lá em cima é uma experiência incrível e tal. Depois eu fui para um outro parque que é um oásis no meio do deserto, e depois fui para o Mar Morto lá também. Quando eu estava andando, eu achava assim, um dia desse que eu tava lá ao longo do Mar Morto, eu vou dar uma esticadinha aqui da trilha, vou até o Mar Morto e volto, né? Vou na praia e volto, né? Mas não é assim, porque não é primeiro não é um mar, né? É tipo um lago, né? Então você chega na areia, é uma areia tipo quando você tá no lago, vai afundar, é um barro assim na borda. E você entrar sozinho é até perigoso, né? Porque é muito salgado. Se entrar no teu olho, você tem que passar água corrente que arde muito, né? Então eu fui através de um passeio guiado, e tal. Aí você tem uma estrutura de balneário, tem os decks, tem esse negócio de molhar o olho, você tem orientação, você não pode beber. Se você beber, você passa mal, porque tem 35 produtos químicos dentro da água e tal. Você não consegue nadar, você tem que boiar. Então, várias coisas que tem lá é interessante, assim, para você ir já com uma estrutura melhor, né? Então, essas coisas foi aprendizado, né? Você, assim, que você tá lá, chega, vou entrar sozinho, então, é meio até um pouco perigoso. E daí, por último, compra um monte de souvenir lá do Mar Morto, lá, de produto beleza, a frente as mulheres adoram. Só me confirma, Caminho de Abraão, quantos quilômetros mesmo? Eu, assim, acabei não andando tudo lá. Dá uns 300 quilômetros também. Ele sai do norte, da divisa mais ou menos com Israel, no norte, em Jenin. Começa em Romã, mas a primeira cidade de interesse acho que é Burquim, logo na sequência. E eu fui andando até Jericó. Né? De Jericó que é depois para Jerusalém, Belém, essa parte tinha uma recomendação do site para não fazer sozinho. Para fazer como, por exemplo, tinha passar numa área beduína, tinha uma área que para não andar sozinho com guia. O guia custava $100 por dia, que são vários dias que eu tinha que fazer ainda, então eu acabei de Jericó, que eu estava em Jericó dormindo, uma antes de Jericó, ao Laúde, eu fiquei num acampamento beduíno. Não é, tinha um acampamento beduíno chique, que foi lá quando estava na Jordânia. Esse era um acampamento beduíno mais bem simples, assim, parece bem precário, assim, mas assim, o pessoal muito hospitaleiro também. Ele parece, é quase como se fosse uma favela, assim, mais espaçada, assim, bem longe uma da outra, cada um tem sua criação lá de cabrinha e tal. Aí, quando chegou em Jericó, por causa da recomendação, eu fui de transporte público lá, é tipo umas vans de lotação, até Jerusalém, atravessa a fronteira. De Jerusalém para Belém é do lado, é 10 quilômetros, atravessa a fronteira de novo. E depois de Belém, que é Bethlehem, chama lá, até Hebron, que é o final, também fiz um dia lá, e aí em Hebron que tá os restos mortais do apóstolo Abraão. Lá, todos os patriarcas, mulher, tudo lá, foi muito bacana ir visitar lá. Nessa parte que tá os restos mortais é dividido em dois, uma parte cuidado pelo pessoal muçulmano e a outra parte pelo pessoal judeu e tal, tem detetor de metais para entrar, tem uma segurança enorme. Quando eu cheguei lá no dia, ele estava entrando, aí o cara perguntou, você é muçulmano? Eu falei, vixe, não sou. Aí ele falou assim, eu sou católico, eu estava com a camisa da CAX lá, que tem a cruz, eu sou católico e tal. Aí, não, pode entrar. Eu era neutro, não podia ser judeu. Nossa, sim. Então, nessas horas, nesses caminhos que eu fiz aí, e com a ser católico, assim, o evangélico, tudo, e tá com as identificações, com a cruz, tudo ajuda bastante, né? Assim, já dá uma neutralidade. 2/3 de todos os turistas que visitam lá são ou católico ou evangélico, do turismo normal, né? Então, eles são bem-vindos, ajuda muito a economia, então, a maior parte dos turistas são. Itacoche, você está agora, então, já programando o primeiro grupo, aproveitando toda essa experiência, né, de peregrino, de guia de turismo. Conta como é que vai ser esse roteiro. Então, depois que eu voltei, eu publiquei toda essa jornada, tá tudo no YouTube, todo esse período, tanto do Caminho de Jesus, Caminho de Abraão, e até tem um finalzinho, o caminho principal que tem em Israel chama Israel National Trail, é um caminho que atravessa o país inteiro, que não tem conectação
religiosa, tem 1.000 quilômetros. Eu fiz o finalzinho dele lá em Eilat, que é no Mar Vermelho, lá, né? Daí eu voltei para o Brasil, daí alguns colegas falaram, não, faz um produto para ir, principalmente os colegas peregrinos lá, falaram assim, eu queria ir, mas não queria ir sozinho, não sei o que lá, tal, de acompanhar, por causa de questão de segurança lá. Eu até acho, principalmente em Israel, que não é perigoso, mas entendo a questão de andar acompanhado e tudo mais. Então, eu fiquei mais de 5 meses trabalhando nisso, né, e daí a gente desenvolveu um produto de turismo para poder levar um grupo pequeno, né, e devo estar levando, a última semana de fevereiro do ano vem, né, 2 semanas lá. Fiquei um recorte bem cirúrgico de turismo, 4 dias, são 14 dias. 4 dias vão ser o caminho de Jesus. Vou fazer essa subida aí de Massada a pé também. E quando estiver em Jericó, a gente vai fazer uma caminhada também até o Mosteiro de São Jorge, que é incrustado no meio da montanha. A gente vai fazer 4 quilômetros, 4 quilômetros vem pelas trilhas, para ver se os nossos peregrinos andam, né? Eu tenho visto um pessoal que não é peregrino, está interessado no produto, mas não quer andar também, né? Então ainda... Eu fiz pensando nos peregrinos, né? Pegar só o supra-sumo de tudo, com apoio de guia local, para poder dar o máximo de experiência num curto intervalo, né? Então, quem quiser, não só para ir comigo fazer esse turismo, mas qualquer informação com relação a esses caminhos, caminho de Jesus, caminho de Abraão e tal, eu me coloco à disposição para ajudar. Como eu falei, quando eu estava me preparando, eu tive muita dificuldade de encontrar um outro brasileiro que tinha feito. Eu vi material, às vezes, guia, tudo escrito lá, mas tem algumas dúvidas que é legal conversar, né? Então, sempre quando alguém quer fazer, a gente acaba tomando um café e tal, fica um tempão conversando e a gente, no fim, é sempre um voluntário para ajudar os outros. Como é que o pessoal te encontra, Takoshi? No Instagram, no YouTube? Eu acho um caminho, uma boa entrada é me achar no Instagram, né? É Barista Peregrino, e de lá, o avanço das conversas, é um caminho tanto para o YouTube, eu peço normalmente o pessoal me seguir. Já estou com mais de 1.700 inscritos e tal, o pessoal tem visto, comentado, agradeço muito, né? Depois dessa live hoje eu vou chegar nos 2.000, e Yes! agradeço muito tá divulgando, e para mim é um prazer, assim, conversar com o pessoal, é que nem quando eu trabalhava, eu fiz estágio na cafeteria do meu professor, eu servia os cafezinhos para todo mundo, daí alguém começava a falar de café, eu ficava meia hora conversando com o cliente, que é paixão, né? Você acaba não acaba mais de falar, né? Então, a gente faz com prazer, e qualquer um que precisar de qualquer informação, a gente ajuda sem nenhum compromisso. Estou aqui para ser mais um peregrino ajudando quem vem depois. E tem Muito sempre essa ideia de bacana. continuar, né? De continuar Sim. andando, sempre haver alguma coisa nova. E você ajuda muito, né? Ai, é tão gostoso, né? Vira um vício, entre aspas, e uma família também, né, Takoshi? Aos hobbies, né? Eu acho legal o pessoal, bom, se aproximar das coisas que tem afinidade com você, né? Tem quem gosta disso, quem gosta daquilo e tal, e divide as experiências, assim, é uma parte muito, acho, adequada, né, pessoal? E saudável, né? Fazer as peregrinações sempre É isso aí. Vamos para o bate-bola final? ok. Qual item na tua mochila que não pode faltar? Um item só. Água. E no coração do peregrino, o que tem que levar para uma jornada dessas? A gente tem que sempre estar aberto para aprender coisas novas, assim, de receber os ensinamentos de cada dia, né? Isso, quando eu estava a primeira vez, foi, acho que uma das coisas que mais aprendi em Santiago foi isso. Quando eu estava na Via Francígena, a minha guia lá do Reiki, ela falava assim, hoje, que me reserva hoje de coisa especial, né? E eu sentia, quando está isso tem todos os dias, inclusive na cidade, mas quando está peregrinando, acho que você fica mais atento aos sinais do caminho da vida, né? Uma trilha sonora para caminhar. Eu gosto de estar atento no caminho, tirando foto, então eu acabo não ouvindo, né? Eu fico muito atento aos barulhos, né? Aos passarinhos e tudo para captar, né? Então eu acabo gerando bastante material fotográfico, então eu fico... Mas eu levo o som e tudo mais, então normalmente no albergue eu acabo ouvindo mais, né? Quando eu estou muito sozinho e falta energia, talvez um som mais rock, mais pesado, para tentar levantar para cima, mas eu não costumo usar muito som. Um aprendizado dos caminhos. A própria peregrinação, né?
para mim é um grande exercício de gratidão, né? Eu falei, a gente caminha, num primeiro momento, o pessoal está mais preparado, menos preparado, é um certo sacrifício, né? Quando a gente chega no albergue, é um momento assim, graças a Deus cheguei no albergue, aí depois você vai tomar um banho lá de 5 minutos, pode estar frio, graças a Deus está um banho, já estou melhor, aí você deita naquela caminha lá do albergue cheio de 30 pessoas, você, graças a Deus, estou aqui deitando meia hora, já está bom, aí você acorda, já está melhor, aí vai comer lá o menu Pellegrino, você come tudo, né? Tudo tá bom, tudo tá bem, então é uma grande celebração de gratidão pela vida, né? E da simplicidade, essas coisas que eu acho que é incrível, peregrinar. Peregrinar Essa parte do exercício de gratidão, mas assim, se conhecer um pouco mais cada dia. Quando eu andava, depois de 20 dias, eu ficava meio que em transe, assim, né? Você já não sabia mais que dia da semana que é e tal. Então, assim, caminhar de uma semana nem tanto, mas caminhar de mais de 20 dias, tem uma hora que já não sabe mais o que é, não sei o que lá tal. E eu me sentia como se tivesse o avatar de mim mesmo, né? Assim, tava andando e eu me projetava. Esse tipo de coisa acontece quando a caminhada é muito longa, né? E você tem tempo de pensar em tudo na vida, quando você quer pensar, pensa, não pensa, não pensa. Então, uma grande terapia, né, para se conhecer mais, acho, paciência. Então, essa oportunidade que você se permite para ter esse tipo de experiência. Que maravilha, Takoshi, muito obrigada. Que precioso esse teu relato desses caminhos tão diversos e do que você trouxe para a tua vida. Muito obrigada. Obrigado, André. Eu sei que você é super ocupada, você é uma peregrina nômade lá. Só o que você faz eu acho uma loucura lá, tem que ter coragem também. Assim, cada dia tá num lugar, tem que estar muito desapegada. Tá num outro nível. É um aprendizado diário também, Takoshi. Muito É difícil. um Tem que ter muita aprendizado. fé. Mas eu amo essas Não, loucuras. claro. É bom a gente acompanhar vocês, posta as coisas, acompanhar de Sim. longe, a gente se sente parte, um pedacinho do que você está fazendo. É muito bom quando você posta. Então a gente vai acompanhando você, então tem bastante gente pensando em você, desejando bem. Se sinta essa energia que o pessoal te manda e continua firme. Acho que o pessoal às vezes não consegue fazer essas loucuras que você faz, mas gostaria de fazer. Então, mostrando é como se estivesse junto com você. Ai, que legal, que bom saber disso. Um beijo e bons caminhos para todos nós.